darmos muito bem com o próximo. Afinal de contas, Jesus nos ensinou isso. Mas nos relacionarmos com aquelas pessoas que são super agradáveis conosco é muito fácil. O que acontece quando nos decepcionamos com pessoas a quem mais ajudamos? A carta de Filemon é uma ilustração que nos mostra como devemos agir quando nos decepcionamos com algumas pessoas, como nos devemos agir quando os relacionamentos se rompem. Filemon procurava viver aquilo que Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a nós mesmos. Ele não só procurava viver esse versículo, como também ensinar aqueles que estavam ao seu redor. Ele era um homem rico, possuidor de escravos, possuidor de muitos bens. Ele tinha uma condição financeira muito estável. Nos deparamos com alguém que vivia a sua fé cristã de uma forma autêntica. Quando nós olhamos para a carta que Paulo escreve para Filemon, nós vamos perceber que Filemon era alguém que buscava cultivar bons relacionamentos. No versículo 2 diz que existia uma igreja em sua casa. Ele era alguém muito hospitaleiro, ele abriu a sua casa para que o povo de Deus pudesse se reunir e adorar o Senhor, louvar, buscar, conhecer Jesus. Além disso, a Bíblia também nos fala, no versículo 7, que ele era alguém que estava sempre animando as pessoas, reavivando a fé das pessoas, animando a fé de cada um. Ele não só acolhia a igreja na sua casa, como ele era alguém que estava dando um encorajamento, trazendo uma palavra de ânimo. E isso fazia com que ele tivesse bons relacionamentos. Filemon possuía muitos escravos. A Bíblia não descreve como ele tratava esses escravos, mas acredita-se que era com a mesma cordialidade de como ele tratava os irmãos na fé. A gente percebe isso na maneira como Paulo escreve a carta. Em nenhum momento ele critica Filemon pelo seu comportamento, muito pelo contrário, ele sempre está dando muitos elogios. Além disso, o simples fato de um escravo querer voltar para a casa do seu senhor demonstra que realmente Filemon era alguém que tratava com muita cordialidade os seus escravos. Mas imagina você, tratando muito bem uma pessoa e essa pessoa lhe causa algum dano. O que fazer? O que você faria nessa situação? Um dos seus escravos, Onésimo, causou dano para Filemon e fugiu para Roma. Lá em Roma ele foi preso e foi para onde? Na prisão onde estava o maior evangelista da história, Paulo. Paulo prega o evangelho, um evangelho que transforma, um evangelho que muda a nossa vida. Um evangelho capaz de mudar, sim, a nossa história. Lá na prisão, Onésimo, o escravo de Filemon, se converte. Todo o seu passado foi apagado. Tudo aquilo que era podre se transformou em algo limpo diante de Deus. E ele deseja retornar para a casa do seu senhor Filemon. E é nesse momento que Paulo escreve a carta a Filemon, dando orientações de como ele deveria proceder diante dessa situação. A Bíblia nos diz que nós devemos ter paz uns com os outros. Muitas vezes não é tão fácil assim. Acredito que para Filemon também não foi. Mas se você e eu queremos viver uma vida cristã autêntica, nós precisamos quebrar algumas barreiras. Quebrar o sistema estabelecido. Filemon precisaria quebrar algumas barreiras. Se nós queremos ver os nossos relacionamentos sendo restaurados, nós precisamos quebrar o sistema estabelecido. O que quer dizer isso? Naquela época, o Império Romano determinava que você poderia pegar um escravo e colocar sobre a testa dele uma letra que simbolizava fugitivo ou torturá-lo até a morte. Ou seja, a lei falava que ele poderia agir dessa forma, mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Enquanto muitas pessoas na nossa sociedade acreditam que você pode sim estar pagando na mesma moeda, a palavra do Senhor nos ensina uma outra linguagem. Quando muitas vezes no mundo em que nos rodeia, nós vemos alguns princípios como faça porque todo mundo faz.
a palavra do Senhor nos orienta uma forma diferente. Se Filemon quisesse ser um cristão autêntico e ver o seu relacionamento ser restabelecido, ele precisaria agora mudar esses conceitos que era imposto na sociedade. Muitas vezes nós vemos uma sociedade onde ela tenta trazer alguns princípios que não é aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Nós vemos uma sociedade muitas vezes egoísta, que pensa nos seus próprios interesses, que diz para você, olha, se não tá dando certo o seu casamento, vá viver sua vida. Dificilmente você consegue ver na nossa sociedade pessoas falando para você lutar pela sua família, lutar pelo seu casamento, lutar pelos seus filhos, pela educação dos seus filhos. Isso é muitas vezes o que está sendo ensinado, o que está sendo implantado na nossa sociedade. E a Bíblia nos ensina que se nós queremos viver uma vida cristã autêntica, se nós queremos restaurar os relacionamentos, nós precisamos quebrar esses conceitos. E nós só conseguimos quebrar essas barreiras através da fé. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Mas talvez você pergunte assim, o que é fé? Fé é abandonar toda a sua confiança no seu raciocínio, nos seus próprios recursos e acreditar naquilo que você não pode ver, as promessas e a provisão de Deus. Outra coisa que nós precisamos nos alicerçarmos para podermos restaurar os nossos relacionamentos e viver uma fé autêntica, segundo aquilo que a palavra deseja que nós vivamos, é se alicerçar também no amor. A palavra diz, lá em 1 Coríntios 13, que o amor tudo suporta. E o amor ele precisa ser cultivado no meu coração e no seu coração. E Jesus foi a maior prova do amor. Deus foi a maior prova do amor para com a humanidade. Quando ele mandou Jesus, seu único filho, morrer na cruz por mim e por você. Jesus foi aquele que realmente quebrou com todos os sistemas estabelecidos naquela época. Jesus foi aquele que realmente nos deu o maior exemplo de amor. E hoje ele está dentro de nós. Ele que faz com que nós possamos viver o amor que ele nos ensinou. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos amar uns aos outros. Onésimo fez algo ruim, mas agora ele era uma nova pessoa. Ele merecia ter uma segunda chance. Se alicerce no amor, se alicerce na fé. E isso vai ajudar você a liberar perdão. Quando nós liberamos perdão, algo sobrenatural acontece dentro de nós. Você se torna uma pessoa livre. Enquanto você está amarrado àquela pessoa, àquela situação, se aprisionando, pensando aquela situação está próxima a você. Mas quando você libera perdão, você se torna uma pessoa livre, uma pessoa mais feliz, uma pessoa leve diante de Deus, uma pessoa que vai viver esse verdadeiro evangelho que Jesus veio nos ensinar. Se você quer ter os seus relacionamentos restabelecidos, seja uma pessoa que realmente quebre esse sistema que muitas vezes a humanidade coloca do não amor e alicerce a sua vida na fé, alicerce a sua vida no amor e libere perdão. E você vai sentir a presença gloriosa e maravilhosa do nosso Deus. Deus abençoe você grandemente.